Muito boa noite, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Daniel Master Dicas e Exercícios. Estou trazendo para vocês hoje a resolução da equação biquadrada. Como que se resolve uma equação biquadrada? É muito simples, nós vamos fazer algumas adaptações e vamos transformar a nossa equação biquadrada em uma equação do segundo grau, que é a equação que nós já aprendemos a resolver. Então veja, primeira coisa, vamos acompanhar o seguinte raciocínio. Veja, x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Porque aqui é uma potência de uma potência, conserva a base e multiplica. 2 vezes 2, 4. Então veja que essa igualdade ela é equivalente. Veja, por exemplo, 3 à quarta é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado ao quadrado, né? Conserva a base. Conservo a base, que é 3, e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, veja. Com base nesse raciocínio, nós vamos reescrever a nossa equação biquadrada da seguinte forma, só para ficar fácil de ver a transformação que nós vamos fazer. Veja. X ao quadrado elevado ao quadrado. Nós vimos que ele equivale a x à quarta, veja, então não mudamos nada. Menos 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 4, igual a zero. Então veja, o que nós fizemos foi pegar a equação biquadrada que nós tínhamos, que era x à quarta, menos 5x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Nós reescrevemos o x à quarta como uma potência de potência, né? X ao quadrado elevado ao quadrado. Agora nós vamos à transformação. Como que nós vamos transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau? Muito simples, nós vamos usar o seguinte artifício. Eu vou chamar y de x ao quadrado. Ou seja, aonde tem x ao quadrado na minha equação biquadrada, eu vou substituir por y. Isso vai me permitir transformar a nossa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Veja. Aqui dentro do parênteses eu tenho x ao quadrado, então eu vou substituir por y. Então vai ficar y ao quadrado menos 5 vezes x ao quadrado, então vai ficar 5 vezes y mais 4 igual a zero. No 4 a gente não precisa mexer, porque é o termo independente, ele não está sendo acompanhado pela nossa incógnita x, tudo bem? Agora veja que esse pequeno artifício de chamar x ao quadrado de y nos levou a transformar a nossa equação biquadrada, que era uma equação onde x estava elevado à quarta, né? No segundo termo nós tínhamos o menos 5 multiplicando um x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Veja que chamando x ao quadrado de y, nós transformamos a equação inicial, que era biquadrada, em uma equação do segundo grau. Veja, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Então veja que esse pequeno artifício que nós utilizamos nos permitiu transformar uma equação biquadrada, no qual o maior expoente é 4, né? O termo do meio nós temos x ao quadrado e o termo independente nos permitiu transformar essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Veja, em que o maior expoente da incógnita é 2 e aqui é 1. Veja então que, intuitivamente falando, nós conseguimos reduzir o grau, né? Reduzir o valor do expoente da nossa equação, transformando essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Tudo bem? Espero que você tenha entendido aí esse passo. Esse passo é o fundamental de tudo, porque uma vez feito essa mudança, essa transformação, nós caímos em uma equação do segundo grau e aí nós já sabemos resolver, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar os coeficientes. Então veja, A é o coeficiente que acompanha a incógnita ao quadrado, né? O y ao quadrado, e quando não tem ninguém, nós já aprendemos, é o 1. Tudo bem? O B, ele vale quanto? É o valor que acompanha o termo que está com o expoente 1, né? O termo do meio, que vale menos 5. E o C
ele é o termo independente que aqui vale 4. Tudo bem? Agora vamos ao nosso segundo passo, que é calcular o delta. Quanto vale delta? Veja, o delta ele é dado pela seguinte expressão. B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Quanto vale B menos 5? Veja, toda vez que eu tiver número negativo, é legal colocar entre parênteses para evitar algum problema, tudo bem? Então veja, B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1 e o C vale 4. Tudo bem? A vale 1, C vale 4. Veja então que delta é igual a... Veja, menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Por quê? Nós já aprendemos que todo número elevado a um expoente par, veja que o expoente aqui é 2 e 2 é par, todo número elevado a um expoente par é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é 25 menos... Veja, o 4 é negativo, o 1 é positivo, o 4 é positivo e na multiplicação menos com mais dá menos, então vai continuar menos aqui embaixo, tudo bem? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Logo, o delta vale 25 menos 16, 9. Tudo bem? Encontramos o valor de delta. Agora vamos calcular o valor da nova incógnita, que é quem? É o y. Então veja que o y ele é dado pela seguinte expressão. Y é igual aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O y é igual, veja, menos é da expressão, mas o b ele é menos, então vamos colocar entre parênteses, do jeito que eu falei, para evitar confusão. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 9. Nós achamos que o delta é 9, dividido por 2 vezes a, quanto é o a? É 1, 2 vezes 1. Vamos agora a mais um passo. Veja, vamos eliminar o parênteses. Veja, para eliminar o parênteses, vou fazer joguinho de sinal com o menos que está fora, com o menos que está dentro, menos com menos, mais. Então vai ficar 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Percebam que até esse momento nós temos dentro da nossa expressão uma coisa um pouquinho estranha aqui, que é o quê? A utilização de dois sinais simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tanto o mais quanto o menos. Isso significa dizer que aqui na frente nós vamos ter que separar, usar um deles de cada vez. Tudo bem? Então eu vou chamar o primeiro resultado de y', onde eu vou usar o sinal de mais. Então vai ficar assim, ó, 5 mais 3 dividido por 2. Veja, 5 mais 3 é 8, dividido por 2, 4. O nosso próximo resultado, que é o y duas linhas, vai ser 5, agora eu vou usar o menos. 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 dá 2. Então aqui é 2 sobre 2, que é 1. Veja então que nós encontramos dois valores possíveis para a nova incógnita y, 4 e 1. Mas veja na nossa equação de quadrado que nós queremos calcular é o valor de x, não é o valor de y. Então nós precisamos fazer o último passo, que é o calcular o valor da incógnita original. Como que nós vamos fazer? Nós vamos retomar essa expressão que nós utilizamos para fazer a transformação. Retomando essa expressão, nós vamos conseguir determinar o valor de x. Por quê? Porque, veja, x ao quadrado é igual a y. Sendo assim, eu vou substituir esses dois valores na nossa igualdade e encontrar os valores para y. Veja, x ao quadrado é igual a 4. Você concorda comigo que, ó, menos 2, a letra está horrível, né? Ó, menos 2 ao quadrado, todo número elevado ao expoente par é positivo, então aqui é 4. E o 2 ao quadrado também é 4. Isso nos leva a concluir que existem dois valores possíveis para o x. Então, ó, x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado como raiz, então vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Está aqui, os dois valores possíveis para x, quando y vale 4. Agora, x ao quadrado é igual a y. X ao quadrado.
Veja, quando y vale 1, nós temos x² igual a 1 e x, veja, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1, então o x tem que ser igual a mais ou menos, né, passando como raiz para o outro lado, a mais ou menos raiz de 1, x é igual a mais ou menos 1. Então veja, o conjunto verdade da nossa equação biquadrada vai ser o menos 1, 1, menos 2 e 2. Então veja que qualquer um desses 4 valores é solução da nossa equação biquadrada. Então, recapitulando, para nós resolvermos uma equação biquadrada, nós precisamos fazer o quê? Primeiro passo, nós precisamos transformar essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Como que nós fazemos isso? Usando esse pequeno artifício, né? Nós vamos escrever o x² como uma potência de potência. Depois, onde eu tenho x ao quadrado, eu vou substituir por y. Dessa forma, eu vou transformar a minha equação biquadrada em uma equação de segundo grau, na variável, na incógnita y. A partir daí, nós vamos fazer os cálculos que nós já aprendemos, que é, primeiro passo, separar as incógnitas, A, B e C, onde A acompanha o y², o B acompanha o termo do meio, o C o termo independente. Depois vamos calcular o valor de delta. Depois nós vamos calcular o valor da nova incógnita, né? Utilizando a expressão menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Determinado os dois valores da nova incógnita, nós vamos retomar a expressão que nós utilizamos para transformar a equação biquadrada numa equação do segundo grau. Vamos substituir o y pelos valores encontrados e vamos determinar o valor da incógnita original, que é o x, né? Veja que agora nós estamos trabalhando uma equação biquadrada. Como ela é uma equação do quarto grau, naturalmente ela tem que ter 4 raízes. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, todos tenham entendido, tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para receber notificação aí da postagem de novos vídeos, novas aulas preparadas especialmente para vocês. Grande abraço, fique com Deus.